meios de impugnação no processo penal. Principalmente no protesto para o novo júri, onde eu tive a oportunidade de participar da comissão com a Maria Tereza Assis Moura e o Geraldo Prado, na comissão designada pelo ministro Tarso, o argumento que eu levantei era o seguinte: a política criminal do protesto para o novo júri não era nem sequer uma política criminal isonômica, porque o sujeito condenado a 18 anos não tinha o mesmo benefício, ou 19 anos, do que aquele que tinha o benefício do protesto com a condenação com 20 anos ou mais. Então, a nova redação do artigo 156 sepulta e define a atuação do magistrado, o magistrado como possível ator do processo na administração, na produção, na gestão da prova. Se pode realmente pensar nisso como uma forma até definitiva. E mais, o artigo 156, na minha opinião, é o centro da discussão das últimas reformas. O ônus da prova e a distribuição equânime do ônus da prova. A regra, a prova da alegação é, pois, de quem alega, primeira parte do artigo 156 reformado. E me parece que isso é realmente um engodo, porque invariavelmente o ônus da prova tem sido, a sobrecarga da prova tem sido colocada sempre em cima da defesa. A presunção é de que a denúncia é uma denúncia que já veio com uma apuração rica e com elementos sólidos para um juízo condenatório. Se nós dependêssemos da produção da prova exclusivamente da acusação para condenar, a acusação muitas vezes reitera o que foi feito na investigação e cabe à defesa, sim, um ônus probatório imenso, principalmente nos processos que a gente chama de maxi-processos, os processos das varas especializadas, os processos imensos, né, com um número enorme de réus e com um número maior ainda de volumes de autos, e, enfim, todos nós temos acompanhado as operações da Polícia Federal e da complexidade de fatos. Esse artigo, então, apesar da distribuição do ônus da prova, o juiz poderá usar da faculdade que lhe concede os incisos 1 e 2 do artigo 156 do processo penal. E, na minha ótica, há uma inversão ideológica. O Código de Processo Penal já falava expressamente da possibilidade da produção antecipada de provas, mas não no curso do inquérito policial. Houve expansão dos poderes instrutórios do magistrado, o que demonstra a preferência da reforma em manter o caráter inquisitivo do Código de Processo Penal, em total dissintonia com o sistema acusatório de índole constitucional defendido, por exemplo, por Geraldo Prado, já citei várias vezes aqui. Discordamos, o juiz não pode atuar de ofício, a previsão da gestão da prova para o magistrado, no artigo 156 do Código, afasta o sistema acusatório. E o projeto, incluindo, já encaminhando para as conclusões, e o projeto desenhado inicialmente pelo Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, que acabou no projeto do Hamilton Carvalho, da comissão, né, que ainda em tramitação, é bem claro na sua exposição inicial, quando eles elencam lá uma série de princípios que vão nortear a nova codificação, e que, para mim, na minha opinião, não está bem adequada ao contexto do código em si. Parece que é uma parte principiológica, maravilhosa, excelente, e depois, pontualmente, há uma limitaçãozinha no habeas corpus, há uma abrangênciazinha lá mais ampla no que tange às prisões. Quer dizer, se fosse pela parte principiológica do novo projeto, presidido pelo ministro Hamilton Carvalho, nós teríamos, sim, um processo penal de índole totalmente acusatória, porque dentre desses princípios informadores que a comissão trabalhou, diz o seguinte: a gestão da prova incumbirá exclusivamente as partes, vedada a iniciativa probatória do juiz. Em respeito ao princípio da imparcialidade, é vedado ao juiz qualquer ato de ofício na fase pré-processual ou no curso do processo, exceto o de concessão de liberdade. O juiz deverá garantir a igualdade formal e material.
Esses três, dentre outros princípios informadores, quando o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho foi convidado para compor a comissão representando a Ordem dos Advogados, foram apresentados à comissão. A comissão depois também teve o representante do Ministério Público Federal, o Eugênio Pacelli de Oliveira, nosso colega lá de Minas Gerais, e os princípios não foram seguidos no bojo da codificação que está apresentada e que ainda fica a exame, e que eu acho, sinceramente, que nós não vamos ter tão cedo um novo Código de Processo Penal. Concluindo, a proposta de um direito penal e de um processo penal de garantias tem o seu preço. E uma proposta garantista passa por 4 postulados básicos que eu gostaria de terminar, concluindo da seguinte forma. A partir do exame perfunctório que fiz da questão do sistema e da gestão da prova e deixando aberto os outros pontos para o debate e para a participação também do Eduardo. 1. Nós dependemos exclusivamente do seguinte. 1. A reinterpretação do direito penal, uma vez que está centrado na pessoa do desviante, o direito penal do autor, com fulcro na personalidade, na periculosidade do agente desviante, e não num direito penal de fato do desvio. E ainda no direito processual penal, o abandono do inquisitorialismo pré-becariano, que marcou as legislações inspiradas no Código Napoleônico, e a adoção, de uma vez por todas, de um sistema acusatório como paradigma com força constitucional. Isso no plano das ideias, né? das metas, na busca de metas e de utopias. 2. A reinterpretação judicial da legislação infraconstitucional brasileira, à luz da Constituição, mesmo após os 20 anos, com a atividade judicial do controle de constitucionalidade pelo juiz ordinário e pelos tribunais, controle concreto e abstrato. A lei constitucional deverá servir como parâmetro de controle e a norma infraconstitucional como objeto de controle, limitando o arbítrio do legislativo estatal nos casos de violação dos direitos humanos e das demais garantias constitucionais. 3. A reinterpretação e a criação dogmática, uma dogmática crítica, uma dogmática criadora, seguindo estratégias de problematização, de pluralização, de contextualização e de especificação do objeto, também e principalmente em matéria processual penal, das normas de instrumentalidade, transformando com isso o processo penal puramente normativo num processo e num instrumento complexo, criador e integrador da defesa dos direitos humanos e dos direitos fundamentais e demais garantias constitucionais. E último, é repugnante qualquer forma de antecipação de pena criminal, especialmente a execução penal provisória, pela ausência de efeitos, outra matéria que eu não tratei com vocês, de efeitos suspensivos aos recursos federais, eis que há evidente violação aos princípios básicos e reitores de um processo penal justo e democrático. Então, é o que submeto aos colegas nessa rápida abordagem sobre poucos pontos do tema que é tão vasto, e agradeço a atenção. Já vou passar ao Eduardo para a gente começar a nossa dinâmica e peço a todos que em seguida também fiquem livres para fazer suas questões após, não sei o que o Eduardo vai aprontar. Mas nada, agradecer à Associação dos Advogados de São Paulo, a minha casa, a nossa casa, né? Parabenizar por esse evento, acho que é um marco para a nossa associação, através dessa diretoria, porque efetivamente permite que a ASP esteja presente, especialmente num lugar queridíssimo que é o interior, e que cada vez mais precisa ter essa proximidade entre a associação e o interior. Então, 4 de 10 colegas, realidades às vezes, muitas vezes distintas, né? E que tem, por isso, a ASP muito mais a ouvir do que a falar. E por isso é que eu vou na...
É que eu sou do interior, é por isso, eu sou de lá. Mas, de fato, o que a gente tem é uma realidade muitas vezes diferente, em algumas comarcas que têm realmente dificuldades, juízes que muitas vezes nem conhecem as normas, a aplicabilidade. Nós temos dificuldade, inclusive, de compreender, imagine, nos rincões desse país, o que dirá, efetivamente, em alguns locais de São Paulo e Rio Grande do Sul são diferenciados, e isso apenas faz com que seja mais necessário ainda que a ASP tenha voos nessa concepção de troca de ideias, e quanto mais pessoas, melhor. Agradeço ao Leonardo Sica, que é um grande colega de conselho, tem um trabalho extraordinário à frente da diretoria, assim como o Sérgio, como nosso secretário. Aí, quando fui convidado, a condição era que eu fosse debatedor, né? Ainda mais de Alexandre Vanderlich, que é um pesquisador, jurista, efetivamente, de mão cheia, tem uma concepção não apenas penal, processual, mas filosófica mesmo, né? E a prova está aí, a dificuldade, obviamente, é grande falar depois dele. Mas como a missão do debatedor é de ser provocativo, e é próprio da família ser provocativo, né? Vou, na medida possível, provocá-lo em relação a alguns pontos que me parecem importantes, se não obstante concordar em muito com o Alexandre. Em primeiro lugar, acho que eu particularmente me lembro que há 15 anos atrás estive no Rio Grande do Sul, em 95, falando de uma reforma de Código de Processo Penal. Então, por aí se verifica que, novamente, nós estamos falando de uma outra reforma, e tenho absoluta certeza que, se o evento de processo civil está cheio, não há dúvida para quem faz de reformas que foram feitas e que geram mais polêmica ainda, né? Então, o nosso módulo tem menos gente porque teve menos pontualidade nas reformas, é apenas por isso, porque lá eles devem estar com o cabelo realmente levantadíssimo, na medida em que cada vez que se faz uma reforma, como a reforma é pontual, surgem questões em face de uma falta de concepção sistêmica. O direito é um só, o direito é único. Eu aprendi duas coisas com o velho professor Reale, do qual eu convivi 24 anos, que é bom senso e razoabilidade. Direito é isto, nada mais do que isso. E, não obstante isso, nós verificamos as reformas pontuais, sempre demagógicas. Este ano, se preparem, porque eu já disse isso na última reunião de conselho, notícias de ontem, inclusive, já informando que processos estão em andamento para alterações legislativas, na concepção da adjetivação do que o Alexandre disse, especificadamente no que tange ao direito processual penal urgente, né? Reformas processuais para diminuir recursos, como se isso fosse resolver, como se isso não fosse um problema de gestão, né? Ninguém aqui na faculdade teve administração de empresas, ninguém teve gestão, o juiz acaba adjudicando, ao mesmo tempo gerindo, e é o maior prestador de serviços que nós temos no Brasil, né? E não há uma administração acerca disso, e aí isso faz com que problemas surjam, ainda mais quando nós vivemos num mundo tão complexo como o atual. E por exatamente esta situação é que eu sou realmente muito cético em relação às reformas processuais. Muito cético, né? No conselho até a Cibele Tucci diz: poxa, Eduardo, mas você é cético demais em relação às reformas, o seu tio, o seu avô. Eu falei: exatamente por isso. Eu convivi com o professor Reale, ele demorou 30 anos o Código Civil para alterar, 30 anos, né? E eu perguntei para ele: professor, o que é mais fácil, alterar um Código Civil ou fazer 90 anos, quando ele o fez? Ele disse: fazer 90 anos é muito mais fácil do que alterar um Código Civil. Aí, efetivamente, só após 90 anos é que, passados 2 anos, conseguiu a alteração do Código Civil, com uma enxurrada de críticas, obviamente, em face de alterações que foram feitas na Casa Legislativa. O professor Miguel, então, é a prova da ilusão. Quem conversa com o professor Miguel Reale Júnior constata a ilusão dele em relação à reforma de 84 da parte geral, que não teve aplicabilidade nenhuma. Um sistema extraordinário, com um regime fechado, semiaberto e aberto, que efetivamente não existe mais o aberto, uma suspensão condicional da pena que foi destruída com a Lei 9.099, com a mercantilização do direito penal, tendo efetivamente
um gargalo. Ele até disse outro dia para o secretário da Segurança em São Paulo que o problema do direito penal, e especialmente direito penitenciário, era um problema relacionado a efetivamente alguém que desentupisse a pia, porque não dá para sair do fechado e ir para o aberto, porque não tem semiaberto. Então, isso mostra que as reformas processuais penais e as penais, se analisadas pontualmente, sem uma visão sistêmica, geram discussões imensas. E isto se aflorou ainda mais quando se tem uma estagnação entre o direito processual penal e o direito penal. Isso ficou claro na reforma, né? Todas as universidades, eu tive a oportunidade de tomar uma mestrado na Universidade de Coimbra, há o departamento unívoco, né? O departamento de direito penal e direito processual penal. E a Faculdade de Direito de São Paulo, do qual eu dou aula, ainda tem um departamento de processo e um departamento de penal, que muitas vezes não se conversam. Isso gera, obviamente, uma luta, uma vaidade, né, entre os que estão nos seus afazeres e quando são convidados a trabalhar de comissões, que atrapalham a todos nós que operamos na área do direito, né? E a prova está aí. A nossa reforma estrutural é uma reforma de processo civil, que foi implantada no processo penal. Nada além disso. Nada além disso. Quando se tinha ainda o embate do professor Tucci com a professora Ada, né, ainda se tinha a concepção do professor Tucci de pensar na área penal como consequência das mudanças processuais penais. No entanto, o professor Tucci, obviamente, se aposentou, não tem mais hoje a mesma atividade com a afinco que tinha, obviamente, até face da idade, problemas de saúde que teve, né? E a professora Ada, com o devido respeito, que foi quem criou a 9.099, 95, não é? Numa visão de gabinete, porque nunca atuou, não é? Nunca teve a visão pragmática de saber como é uma mediação de conflito, como é que efetivamente se trabalha no dia a dia, auxiliou esta primeira corrente que o nosso amigo Vanderlich citou em contraposição a Geraldo Prado, né? E ela foi vencedora. Foi vencedora e, ao ser vencedora, isto gerou toda a visão que ela tinha desde os seus estudos, que é respeitável da teoria geral do processo. Então, uniu o direito processual penal ao direito processual civil. Tanto é que a própria reforma que nós temos aí no âmbito de recurso acaba com o sentido estrito e vira agravo, né? Então, vejam que há uma concepção genérica, e esquecendo que são duas áreas importantes que se dialogam, que conversam, mas que são distintas. Uma trata da liberdade do cidadão, não trata de uma questão patrimonial, trata da liberdade do cidadão. E isso foi plenamente comprovado na questão não apenas da prova, mas especialmente na questão do procedimento, que eu também vou eleger esses dois temas, especialmente a questão do procedimento. O professor Alexandre falou muito bem, como sempre, em relação às provas. Muito claro a similitude entre o processo penal e o processo civil. O que é essa resposta à acusação? Nada mais é do que uma contestação do cível. Nada mais é do que uma contestação do cível. E aí, professor Alexandre, só para relatar, em São Paulo, nomeadamente na cidade de São Paulo, onde nós atuamos, são raríssimos os casos em que o juiz absolve sumariamente. Eu já vi juiz dizendo: resposta à acusação eu nem leio. Nem leio. Eu vou discutir na instrução. Em primeiro lugar, é importante rememorar e não culpar a professorada nesse aspecto. A ideia que a professorada tinha em relação à resposta à acusação, junto com o professor Magalhães e com o professor Scaranzi, era totalmente legítima e correta. Era no sentido de, antes de um recebimento de uma denúncia, tal como no 514, está em relação ao funcionário público, permitir uma defesa preliminar. No entanto, a alteração, vamos dar nome aos bois, foi feita pelo deputado Luiz Antônio Fleury Filho. O deputado Luiz Antônio Fleury Filho só ver a exposição de motivos, quem expressamente disse que não tinha sentido permitir uma resposta à acusação antes de iniciar um processo. E, portanto, ele alterou no Congresso Nacional a expressão notificação por citação, já no primeiro momento, dizendo que era, sim, recebimento de denúncia aquela primeira movimentação jurisdicional.
E hoje nós ficamos discutindo se nós temos 2 recebimentos de denúncia, quando interrompe a prescrição, se é num primeiro ou se é num segundo. E se nós observarmos a legislação, fica claro que em face da vontade do legislador, não de quem fez o anteprojeto, porque podemos discordar, professorado, mas ela fez um anteprojeto, ela não faz projeto. Projeto de lei, quem faz é o Congresso. E muitos, a maioria todos, alteram os anteprojetos. E este projeto de lei foi no sentido, efetivamente, de ter um recebimento de denúncia, e a prova disso está no próprio Código. Se vocês olharem o Código, vocês vão verificar termos que são próprios de decidir-se, na minha visão incorretamente, que aquele primeiro recebimento era, sim, o de causa interruptiva da prescrição. Nós até podemos entender que, em face da motivação, em face do que estava por trás, deve ser o segundo e não o primeiro. Só que o fato é que não faz sentido a palavra absolvição sumária. Absolvição pressupõe processo. A absolvição sumária como consequência de uma resposta à acusação. Não faz sentido a palavra citação, num primeiro momento, sem dar essa consequência de... Então, a primeira indagação aqui provocativa é em relação ao que pensa o Alexandre no que tange a interrupção de prescrição de primeiro e segundo recebendo denúncia. Esta é uma questão importante, porque, a princípio, eu sempre ficava com essa ideia de dizer, não, o primeiro é a notificação e o segundo é que é o recebimento, portanto, interrompe do segundo. Mas, lendo com atenção, os artigos posteriores, inclusive, ao 396A, eu não posso admitir, tecnicamente, que seja o segundo, uma vez que a palavra absolvição sumária pressupõe um processo. E aí surge, então, uma indagação, que reflexo desta é, quando é que se considera a existência de um processo? É da relação triangular? É do recebimento da denúncia, como nós aprendemos? Não se discute isso mais. Se você olhar as obras, e a própria obra da professora Maria Tereza, que para mim é uma das melhores obras que tem sobre as reformas do Código de Processo Penal, ela diz, a reforma trouxe como consequência que a relação triangular, ou seja, quando se cita o acusado, é que se iniciou o processo. Isso é típico da área civil. Na área penal não era da citação que se começava o processo, era quando o recebimento da denúncia. No entanto, essa alteração muda completamente as circunstâncias. Para vocês terem uma ideia, tem juízes de alguns estados que eu tenho visto que não têm nem aplicado a legislação. Ainda tem aplicado o Código de Processo Penal, alguns inclusive confundindo citação com intimação por hora certa, em nenhum momento foi aqui previsto a intimação por hora certa. O que foi previsto foi a citação por hora certa, mais uma influência do processo civil. Sendo que isto é um ponto a ser, o que nós queremos? Então, nesse aspecto, até, Jorge, pragmaticamente, a resposta à acusação deveria ter sido um avanço, mas não é um avanço. Não é avanço, especialmente em face da legislação que está aí presente e da sua aplicabilidade. Porque, inclusive, eu vi já juízes, quando, entre aspas, decidem por ler a resposta à acusação, já pré-julgam. Já pré-julgam. E aí, então, você pede, inclusive, a suspeição desse juiz, ou você solicita que seja desentranhado, e o juiz, obviamente, se sente ofendido. Ou o juiz subsequente, às vezes é o substituto que fez isso, tenta, o corporativismo, salvar o juiz anterior, dizer, não foi bem isso o que ele disse, eu acho que isso não influencia na minha convicção. Que não influencia? Se não influencia, desentranha. Então, esse é um dado que parece relevantíssimo. Dentro ainda dessa concepção, Alexandre, tanto na interrupção da prescrição, como em relação à questão se
não se sabe hoje quando começa a relação processual. Tudo fruto da origem do processo civil e a sua influência marcante no processo penal. Também gostaria de indagar ao amigo o que pensa acerca da questão probatória, que fez menção a isso, mas do artigo, para mim, principal, é o das provas ilícitas e da derivação das provas ilícitas. O artigo 157 vai dar uma margem de confusão que será algo assustador. Estabelece, primeiro, que, mais uma vez, se importa dos Estados Unidos a vedação do gênero da prova por derivação, mas, não obstante isso, se colocam parágrafos que são absolutamente, o primeiro é inócuo, é uma questão de relação de causalidade, e o segundo, então, troca a fonte independente com descoberta inevitável, que é uma discussão americana que eu vou aqui relatar. Diz o artigo 157: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Está na Constituição, não precisava ser reproduzido aqui. Como estava, já era suficiente. No entanto, eles criaram parágrafos. Parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Então, a ave dos frutos envenenados aqui foi expressamente proibida. Bom, maravilha, então resolveu o problema. A discussão jurisprudencial, inclusive a discussão que tinha entre o direito norte-americano e o direito germânico, vai deixar de existir, porque nós vamos colocar expressamente. Se parasse aqui ainda vai, mas aí continuou, dizendo, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre uma e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Então aí já começou que sempre no Brasil se torna exceção, vai virar regra. Isso é extremamente perigoso. Primeiro, se não tem relação causal, não tem nada a ver com a prova. Acabou. Não precisa colocar, salvo quando não é evidenciado o nexo de causalidade. Se não tem nexo de causalidade, então é porque não tem relação entre uma prova e outra. Então acabou. Aí afirma, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Para nos Estados Unidos se discute há 20 anos o que é essa fonte independente. E aqui eles quiseram, inclusive, normatizar o que é fonte independente. E no parágrafo 2º definem: fonte independente considera-se aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Uma definição que não define nada. Só causa mais polêmica. Você pode dar exemplo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a discussão de fonte independente, descoberta inevitável, pode ser clarificada pelas seguintes circunstâncias. Vou dar 2 exemplos, só para vocês terem uma noção da discussão. Um cidadão que é preso ilegalmente e é conduzido ao FBI. E lá, em face da sua prisão ilegal, se obtém as suas digitais. Se considera que essa prova, porque ele tem a prisão ilegal, a digital também é ilegal. Então, portanto, não tem validade nenhuma. No entanto, por terem já descoberto essa digital, eles, em face de outras coisas, pelo banco de dados, verificam outros crimes com base na digital que foi apreendida ilegalmente. Isso é fonte independente? Isto é inevitável? Segundo exemplo, o indivíduo que é torturado e revela aonde está o corpo do autor, da vítima que mataram. Considera-se que, como usou a tortura, a confissão não é válida. No entanto, diz, o corpo ia ser achado de qualquer forma, independentemente disso ou não, uma hora seria encontrado. Logo, isto é algo inevitável. Uma é fruto de uma consequência lícita, a outra é fruto de uma consequência ilícita. E essa discussão nós trouxemos para o nosso corpo.
Agora, imagine um juiz federal que vai fazer com estas exceções. Quando ele tiver essa visão que o Alexandre disse, intenção de abusar, ele vai dizer, não, essa é a fonte independente. Por isso, é legítima sim, porque ela não é derivada, ela é independente. Eu não estou descumprindo o preceito constitucional da proibição das provas ilícitas e das derivadas dela. Então veja uma preocupação que nós trouxemos quando temos coisas muito mais importantes no Código de Processo Penal a ser alterado, porque isso, bem ou mal, ficava à margem da jurisprudência discutir, e veio aqui esta circunstância que é extremamente gravosa. Disse, teve coisas boas? Teve. A própria vinculação do juiz da instrução é uma coisa positiva, a depender, é claro, do juiz, no caso concreto. Às vezes, inclusive, isso vai ser pior. Você pega um ditador, ele iniciou a instrução, ele que vai sentenciar. Se ele fosse absolutamente imparcial, equidistante, seria ótimo. Mas um juiz que antes da operação já trabalha com o Ministério Público e autoriza a prisão e depois vai continuar a instrução, esse já está absolutamente contaminado por tudo. Então vejam, a identidade física do juiz é importante, mas dentro de um sistema diferenciado que pressupõe um juiz de, obviamente, investigação e um juiz de instrução. Não é possível se ter uma alteração pontual dos aspectos processuais sem alteração do inquérito. Aqui é tudo errado. Se altera a regra procedimental, mas não se altera o inquérito. Quem é que vai... Pra vocês terem uma ideia, é outra discussão. Agora se pode ter assistente técnico, né, pela nova legislação, dentro da concepção de provas, assistente técnico durante a instrução do processo. Mais uma vez, processo civil aplicável aí. Mas não pode ter assistente técnico no inquérito. No inquérito não pode. Então não faz sentido. O assistente técnico é importante desde o seu nascedor. Tanto por parte do Ministério Público, como por parte da defesa. Para contestar um laudo pericial que foi feito. E se ele for atuar só durante o processo, não vai adiantar nada. Mas como não mexeram na fase do inquérito, só se permitiu. Então deveria, no mínimo, ter ido além disso, mas os interesses aí eram muito perniciosos. Uma coisa que eu gostaria também de perguntar para o Alexandre, pelo menos para fomentar esse debate, é em relação ao projeto de recursos. Né? Embora seja um projeto, não tenham dúvida que esse é o próximo a ser aprovado. Não tem dúvida. Somente esse ano eleitoral, para dizer que a justiça é mais séria, que agora vai resolver. Ontem a Globo só fizeram isso. Eu chamo de direito penal global porque a Globo legisla, né? Executa e julga. Né? Só está fazendo isso agora, o direito penal vai ser mais efetivo, não vai ter mais impunidade, porque agora vai acabar o número de recursos. Por isso que o processo penal é lento. Não é pelo número de recursos. Pela eficiência e ineficiência do próprio Estado. Não é a quantidade de recursos que faz com que seja lento. Aí sim, voltando, as pessoas que estão efetivamente no interior vão ter dificuldades imensas lá no interior, porque vai acabar o parágrafo 4 ser 600. Então você não vai ter mais possibilidade de apresentar as razões no tribunal, você tem que interpor na comarca. Embora o prazo seja de 15 dias pelo projeto, mas isso vai acontecer. Nessa visão de celeridade, de rapidez, o garantismo que fica em segundo plano. Mas uma coisa que me preocupa é eles colocaram a possibilidade, nesse projeto de recursos, que é o próximo, a ter agravo de recebimento de denúncia. Então, o defensor poderá agravar quando houver
não vai agravar. Os advogados falam, não tenha dúvida, todos. Os professores fazem isso. E vão, inclusive, impedir efeito expressivo. Vai ficar igualzinho, eles falam. E o tribunal vai ficar o quê? Inchado. E aí vai começar a criar súmula de pré-requisitos para a não admissibilidade do agravo. Então, que serenidade é essa? A pergunta é o que nós queremos efetivamente no direito processual penal. E essa é a grande indagação que eu faço ao meu direto a mim. Obrigado. Eduardo muito bem, né? Pontuou. Eduardo fala muito bem. Eu sou suspeito, assim, porque eu realmente gosto muito do Eduardo, a gente tem uma relação muito boa e a gente trabalha tanto, eu acho, nós advogados, falando para os colegas aqui na ASMA, a gente não tem nem tempo de se ligar para dizer assim, olha, o que a gente vai falar amanhã? Vamos preparar, eu falo sobre prisão, eu falo sobre recursos. A gente falou talvez sobre, nos últimos 15 dias, sobre o processo, resolvendo os problemas dos outros e não resolvendo os nossos problemas. É absolutamente verdadeiro isso que eu estou dizendo. E hoje, vou falar sobre a gestão da prova, avisei ele agora, né? Bom, 3 pontos. E